Mais uma vez, minhas irmãs e irmãos, nos encontramos aqui nesta igreja, no dia do Senhor, para celebrar, ou melhor, festejar tudo o que cremos, tudo o que aconteceu na história do nosso Senhor, dos nossos irmãos e também até mesmo na nossa história, do que estamos vivendo, como estamos caminhando nesta terra, crendo, apesar de tudo, com todas as dificuldades, não desistimos do que cremos, continuamos acreditando no Senhor Jesus Cristo, em Deus, acima de tudo, porque Sua palavra é viva e eficaz. O que o Senhor diz, acontece. Sua palavra é a palavra da vida, traz a vida para nós. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo é o grande testemunho de Deus. Ele é a expressão, o verbo de Deus. É Deus falando para nós. Tudo o que acontece, mesmo antes dele falar, já é sim o testemunho de Deus para nós. E tudo o que está acontecendo, e depois o que Jesus Cristo vai dizer, quando ele começar, completou-se o tempo, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Quando ele começar a falar, quando ele começar a anunciar o Pai, ouviremos de sua própria boca, né, o que é novo para nós, né, o que é revelado para nós, que vem muito personalizadamente para nós. Nós estamos, pelo menos nas minhas homilias, eu estou tentando colocar dos acontecimentos extraordinários que Deus está realizando em torno da pessoa do seu Filho para fazer-nos acreditar e preparar-nos para ouvi-lo, né, e segui-lo, né, desde o anúncio, desde a anunciação, desde dos acontecimentos da vida de João Batista, do nascimento de Jesus Cristo, né, da visita dos reis magos, da chamada Epifania do Senhor, né. Agora nós estamos no evento do batismo. Tudo isso se relaciona conosco também. Tudo o que vai acontecendo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo se relaciona também conosco. Mas ainda se relaciona, na verdade, com todos os povos, né. Já na Epifania, nós vimos isso, que já era uma revelação do Filho de Deus para o mundo, já mostrando que aquele menino que nasceu é o rei também de outros povos, dali dos povos do Oriente. E aqueles povos estavam representados pelos seus sábios, né? E eles, diante do menino Jesus, se ajoelham, adoram e o presenteiam como seu Deus e seu rei, né? E agora nós temos aqui já um outro evento, que vai falar muito para os outros povos e não tanto para os judeus. Porque judeus pertencem a Deus, são de Deus, do povo de Deus, por nascerem naquela nação, né? E também por serem circuncidados, né? Por serem filhos daquela aliança. E os outros povos passariam a pertencer como? Como eles entrariam no povo de Deus, né? Na nova aliança que Deus vem fazer com a humanidade, né? De fato, é pela vida de justiça, né? É aceitar aqueles que acreditam nele e quem pratica a justiça. Já é uma marca no ser da pessoa, já é uma marca na vida da pessoa, já é a presença de Deus na vida da pessoa. Aqueles que aceitavam, acreditavam e praticavam a justiça, ou viviam conforme tudo o que acreditavam, porque a justiça é a santidade de vida. Esses eram chamados ao batismo, eram chamados a receberem o Espírito Santo, né? Estes eram chamados a serem batizados, né? A terem uma vida purificadas, mediante o batismo que o próprio Cristo recebeu. Então, vem aqui
a marca da vida dos filhos, né, dos que são marcados pela santidade e pela crença no Pai. E quem gera isso e quem provoca isso é o próprio Jesus Cristo. Quando aqui na segunda leitura está falando aqui nos Atos dos Apóstolos, São Lucas vai dizer: vós sabeis o que aconteceu, está dizendo, em toda a Judéia, né, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido com poder, com o Espírito Santo e com poder. Olha, como eles sabiam. Isso significa que muitos irmãos, vós sabeis o que aconteceu, muitos irmãos testemunharam aquele batismo, testemunharam aquele evento, e aquilo se propagou. O que aconteceu foi que depois que Jesus foi batizado, foi rezar, e enquanto rezavam, aconteceram aqueles fenômenos. O céu se abriu e o Espírito desce como um pássaro sobre Jesus, em forma de pomba, e vem uma voz. Esta voz tem uma declaração especialíssima: tu és o meu filho. Solenemente Deus revela a todos que estão participando quem é aquele que foi batizado. Aquele que foi batizado é o Filho de Deus. E é esta recepção do Espírito Santo, e é esta confirmação de Deus que vai agora confirmar aquela profecia de Isaías. Este é o servo de Deus que vai fazer outros servos. Este é o Filho de Deus que vai fazer outros filhos. É este servo de Deus que vai animar e fortalecer as nossas esperanças, que vai reacender o amor que temos no nosso coração e fazer arder este amor pelo nosso Deus, e também vai fazer-nos crer naquele a quem Deus se manifesta. Ele vai reavivar a fé no coração de todos aqueles que já acreditam em Deus. E vai sim fazer com que todos encontrem luz, encontrem liberdade, principalmente pela pregação da verdade, principalmente pelas suas palavras que vão chegar e vão fazer sentido no coração das pessoas, né? E então Deus vem dizer que este é o Filho dele, é este que naquele momento aquela profecia de Isaías se cumpre. E aí o Espírito vem para demonstrar que o Espírito deveria descer sobre o servo do Senhor para que ele pudesse cumprir a missão de anunciar, a missão de ungir, a missão de pregar e reacender a fé nos corações, a missão de fortalecer as pessoas nas suas tristezas, né, das suas fraquezas, né, dos seus desesperos, curar também as feridas, não só físicas, mas também as feridas da alma, as feridas do coração. O Senhor Jesus Cristo vem fazer isso. E aí nós agora deveremos estabelecer, eu digo sempre isso, que esta relação com o Senhor e essa relação de fé e salvação, ela é fundamentalmente espiritual, né? Fundamentalmente do ser relacional. Antes do Senhor Deus resolver problemas que nós muitas vezes pedimos, antes de tudo Ele tem que nos perdoar. E nós precisamos pedir perdão. Ele tem que curar as nossas mágoas, curar as nossas angústias, libertar-nos das nossas amarras espirituais, das coisas que são ruins, né, na nossa cabeça, no nosso coração. Antes disso, nós precisamos nos resolvermos com Deus, né, nos resolvermos, para que possamos fazer reacender em nosso coração essa realidade que Ele também realizou em nós, de também sermos filhos de Deus batizados, para que a vida de justiça se estabeleça, para que até nós também sejamos estes servos, para que também essas palavras se adequem também sobre nós nesses tempos de hoje, nesse mundo de hoje, nesse mundo fora de Israel, né? Fora daquele povo da aliança, mas agora no novo povo da aliança nós também possamos, com nossa voz, né, com a nossa realidade, com o nosso ser, nossa condição, também anunciar a boa nova do Senhor. Também dizer que o Senhor libertou-nos do mal. O Senhor curou-nos do erro, curou-nos da dor, tirou-nos do caminho das trevas. Sua luz chegou em nossas vidas. E assim nós poderíamos ter paz, e mesmo que tivéssemos que enfrentar aqui
as cruzes, os vales de lágrimas, as fortes tentações que a vida nos impõe, mesmo assim nós caminharíamos como aqueles que são ungidos do Espírito, da força que vem de Deus, da força que vem do alto. Todas as vezes que somos batizados, essa força vem sobre nosso coração, sobre nosso ser. Fica ali plantada, fica ali a germinar como uma semente, sabe? Fica ali em nosso coração. Todo homem, toda mulher batizado recebe o Espírito Santo de Deus. E todo homem e toda mulher, eles precisam ouvir a Deus e falar com Deus, eles precisam ver e fazer o que é certo e o que é bom para que este Espírito possa começar a dar frutos na vida da pessoa. Acima de tudo, se for necessário, os filhos de Deus devem serem, já agora que devem viverem redimidos. A graça do Espírito Santo eles precisam permitir que a graça da presença de Deus, pela ação do Espírito Santo, em suas vidas, transforme eles totalmente, né? Faça com que eles sintam uma paz do coração, sintam uma paz de espírito. Não que eles vão viver anestesiados, né? Ou aí como que meio etéreos, né? Não, eles viverão focados neste mundo também, mas já livres do mal, né? Já redimidos, já resolvidos das suas dificuldades. E muitas vezes ser justo é difícil porque as questões pessoais com Deus não são resolvidas, né? O reconhecer, o falar ao Pai, o ouvir do Pai, o se redimir com Deus, o se resolver com Deus, muitas vezes não acontece. Ser justo é justamente ser santo. Ser justo é ter uma vida pura, purificada do mal. E principalmente dos males pessoais, dos males dos quais nós somos autores. Principalmente acertar as contas com Deus, se levantar da condição que estivermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,